Olá, pessoal! Hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre como fazer a avaliação do contexto interno e externo da sua empresa. Se você está em processo de implantação da FSSC 22000, até uma norma ISO 9001, se você já tem ela implantada ou está implantando, nós precisamos fazer essa avaliação. Isso faz parte, né, de um dos requisitos da norma, faz parte a gente fazer a avaliação do contexto interno e externo. E nós, quando a gente vai ler a norma ou faz um treinamento de interpretação, normalmente a gente não sabe muito bem por onde começar, como fazer isso de fato na prática. E é isso que eu queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Porém, o meu foco hoje nessa conversa vai ser a direção. Quando a gente faz uma avaliação do contexto interno e externo, a gente está fazendo nada mais, nada menos que um diagnóstico da empresa. Nós estamos entendendo como as coisas estão naquele momento, como a empresa está naquele momento, qual que é a situação dela no mercado, perante os colaboradores, os clientes, os fornecedores, enfim. A gente faz um entendimento em relação a isso. E essa parte, para a gente fazer isso de uma forma bem consolidada, a gente precisa do apoio da direção, da participação, na realidade, da direção, para a gente construir uma avaliação de contexto interno e externo bem bacana, bem estratégica. E para isso a gente tem que estimular a direção a desenvolver a trazer essas ideias, a construir o que nós fazemos, que é através de um SWOT. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, né? Falar disso. Para a gente fazer a avaliação de contexto interno e externo, o método mais fácil mesmo, mais simples e objetivo é realmente a gente fazer um SWOT. Eu até faço nas empresas, né? Eu tenho as duas linhas de atuação de elaboração de SWOT. Tem a parte que é estratégica, que a gente faz isso com a direção, realmente. Tem a parte que também estratégica, mas envolve bem operacional de cada área, onde a gente faz um trabalho desse com cada processo. Meu objetivo aqui hoje é falar sobre da direção. O que a gente tem que fazer com a direção para que realmente eu consiga fazer um contexto interno e externo bem adequado. Como ir para essa linha estratégica? Bom, o SWOT é a nossa ferramenta, tá? Nós vamos sentar aí para fazer um levantamento através de um brainstorming. A gente vai identificar as forças e as fraquezas da minha empresa, que é a situação interna dela hoje, e vamos avaliar as oportunidades e ameaças, que são as situações externas, que influenciam de alguma forma a minha empresa, tá? Que ela é hoje. Então, só para resumir, força, um ponto positivo, colaboradores engajados, tecnologia de ponta, equipamentos adequados, tá? São situações da empresa. Quando eu penso em fraquezas, eu já penso em situações ruins da minha empresa. Por exemplo, eu não tenho equipamentos adequados, equipamentos obsoletos, tecnologias já ultrapassadas, vamos dizer assim, pessoal desanimado, desmotivado. São pontos fracos de dentro da minha empresa. Aí eu tenho as oportunidades e ameaças, que são situações do meu mundo externo que afetam a minha empresa. Por exemplo, uma oportunidade. Quando você tem, de repente, a região que você atua, ela tem proximidade com portos, por exemplo, facilitando a logística de saída do seu produto, envio do seu produto para clientes, da destinação do seu produto. Então, a logística toda favorece. Como que você vai usar isso a seu favor? De repente, hoje você não está exportando, mas você tem uma oportunidade, algo que te favoreça em relação a isso, para que você passe a exportar. Então, são situações externas que podem afetar positivamente ou negativamente o seu produto. Por exemplo, uma ameaça, né, que nós temos pode envolver, por exemplo, a questão das matérias-primas. Quando você depende de condições climáticas para receber uma matéria-prima adequada. Então, é uma ameaça a questão do tempo. Você pode te prejudicar, pode atrasar a sua produção. Uma ameaça quando a sua empresa está instalada numa região onde você não tem mão de obra qualificada. Isso dificulta você trazer colaboradores para a sua empresa. Tá? É só para exemplificar rapidamente o que é fazer um SWOT. Mas agora eu quero falar, o que realmente eu quero discutir aqui, é como a gente fazer isso com a direção.
Porque é tão difícil a gente conseguir estes momentos com a direção, que muitas vezes eu acabo vendo assim, que o responsável pela garantia da qualidade vai lá, faz um SWOT que ele acha que tem que ser, que tem a ver e tal, manda por e-mail para a direção, fala, ó, aprova. Ou então ele se baseia em informações que as outras áreas falaram, que todo mundo está falando, eu acho que é isso aí, vamos montar um SWOT e pronto. E não envolve, não consegue envolver realmente a direção nessa avaliação. E a gente sabe, fica um trabalho superficial, a gente faz para constar, para mostrar na auditoria que a gente fez, aí chega na auditoria, nem a direção sabe direito o que é aquele SWOT, porque ela nem levantou. Eu já tive casos assim, empresas que a direção não se envolveu, aí chega no dia da auditoria, na hora de conversar sobre isso, né, o auditor, como é que tá? Me conta um pouquinho sobre a sua empresa, as coisas que vocês estão fazendo e tal. Aí a direção começa a falar e tudo mais. A hora que ela olha o SWOT, aquele SWOT pobre. Fala, nossa, mas você não pôs nada aqui, não tem nada aqui. Não colocou nada, por que você não citou tal coisa ali? Por que você não avaliou tal coisa? E aí você observa o quê? Que não foi ele que fez. Lógico, foi um negócio feito ali só para cumprir tabela. E não é o que a gente quer. E eu posso te falar uma coisa assim, olha, por experiência própria. Quando realmente eu tive a oportunidade de envolver a direção, fazendo reuniões de SWOT, foi muito legal, foi muito produtivo, sabe? As pessoas, elas pararam para pensar no negócio, refletiram. Nem sempre eles têm essa condição. Fica aquela loucura atropelando. Às vezes eu tenho até alta direção que não tá nem pensando em estratégico, tá mais no operacional que estratégico, dependendo da empresa, porte. Tem tanta coisa envolvida que eu percebo assim que é um momento tão precioso que a direção pare, pense, reflete e dá resultados. Dali sai ideias, sai ações. É realmente assim, muito legal. Então, se você conseguir fazer isso, coloque essa ideia em prática e conduza isso. Porque não é você chegar, olha que a direção é o seguinte, preenche um SWOT aí, tá? E me entrega, e a gente vai fazer e tal. Não, a gente tem que promover um momento de discussão. Com a direção, a gente tem que fazer nesse foco. Aliás, não só com a direção, quando você faz um SWOT com todas as outras áreas também. Você precisa fazer a pessoa parar, porque normalmente ela está tão habituada na rotina, tão atolada nas coisas que ela tem para fazer, que ela não para pensar estrategicamente no trabalho dela. Nem a gente consegue fazer isso direito, não é verdade? Claro, é difícil. Então, esse é o momento que eu falo que é fantástico, a gente aproveitar para isso. E eu trouxe aqui para compartilhar com vocês algumas perguntas que eu faço, que eu lanço para a direção. Porque como é que a gente vai... As pessoas me perguntam, Samira, mas como que eu vou fazer essa reunião? Como que vai ser isso? O que eu vou falar para os diretores, né? Eu não sei conduzir, eu vou ficar olhando, vou chegar lá e vou falar, pessoal, quais são as forças? Aí todo mundo vai falando, você vai escrevendo e fica um negócio assim tão mecânico. E eu trouxe aqui algumas perguntas que eu coloco numa reunião como essa para estimular as pessoas a pensarem. Por quê? Não é um negócio mecânico, as pessoas sentam ali, até você desconectar do mundo lá fora, dos tantos de coisa que as pessoas estavam fazendo e parar e focar naquele momento, você precisa trazer alguns pontos de reflexão. Então, nosso papel enquanto gestor da garantia da segurança de alimentos, da garantia da qualidade e tal, a gente tem que mediar esses processos, facilitar o andamento disso. Por isso que nós precisamos jogar perguntas na roda que façam com que as pessoas parem e pensem a respeito. Por exemplo, eu coloco ali, pessoal, a gente já tem uma visão, uma missão e valores claros na nossa empresa? Porque tem empresas que já definiram isso algum tempo atrás, tem empresas que copiaram na internet lá uma visão, missão, achou bonito, colocou num quadro e também não funciona. Mas se por um acaso tem, mesmo que seja assim feito de qualquer jeito, vamos trazer para a roda ali, vamos olhar o que a gente escreveu como visão, como missão, quais são os nossos valores, para a gente fazer uma reflexão em cima disso. Eu gosto sempre de começar a refletir no assunto, né, nisso aí, nessa parte, porque é o que a empresa desenhou alguma vez para ela, ou seja, é o que ela queria de objetivo para ela mesma, a missão dela, a visão, os valores, né? Se a empresa não tem, beleza, a gente não tem, mas vamos parar para pensar, então, a gente tem ideia de onde a gente quer chegar, onde vocês querem chegar, onde que a empresa quer chegar, vocês querem ser referência em algum mercado ou não, vocês querem
ganhar mais um espaço junto à concorrência que existe? Qual que é o objetivo de vocês? Qual que é a visão? Onde vocês querem estar daqui 1 ano, daqui 2? A gente vai pensando nisso. Não é o objetivo construir uma missão, uma visão ali, não, mas é pensar, né? A visão é o que eu quero ser daqui a um tempo. É a visão. A missão, qual que é a missão? Para que serve? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Qual que é o propósito disso tudo? A missão, ela tem muito a ver com a política da qualidade, da segurança de alimentos, que é algo que, pensando em uma FSSC, nós precisamos desenhar, nós precisamos escrever. E depois, quando nós formos fazer isso no momento correto, se eu tiver uma missão já pensada, também vai me ajudar. E os valores, empresa ética, respeito às pessoas, os colaboradores, os clientes, o consumidor. Quais são os valores que você tem? Tem investimento em treinamento porque realmente valoriza os colaboradores e por aí vai. Vamos fazer um mapeamento e aí a gente vai escrevendo. Eu coloco ali, quando eu estou mediando uma situação como essa, eu pego meu computador, abro um Excel ali e vou colocando. Vou colocando, porque as pessoas falam, depois não lembram mais. Então, assim, você não pode perder o time. Você vai listando realmente sem se preocupar ali em organizar a informação, deixar bonito e tal. Normalmente eu estou projetando isso, né? Projeto, uma sala de reuniões. Então, eu estou escrevendo, o pessoal está vendo, já está ajudando a memorizar e a pensar no próximo item. Aí depois eu vou lançando. Qual que é o foco atual da empresa? Ela está mais voltada para o mercado externo, para o mercado interno, varejo. Ela atende clientes ou ela já atende o consumidor final. Ela atende outras... o foco são outras indústrias na cadeia de alimentos ou já é o consumidor. A gente para pensar nisso. Se o foco é esse hoje, a gente tem uma perspectiva ou não, será? Então, para atingir o mercado externo, já tem alguma ação acontecendo. E a gente começa a identificar isso. É um diagnóstico. Como você vai no médico, ele te começa a te fazer um monte de perguntas. Onde dói, por que dói, qual foi a última vez que você passou mal, desde quando você está com febre. Aqui a gente está fazendo isso, só que você está mediando. Você está levantando para que não fique aquela coisa mecânica. Vamos escrever um SWOT, né? Não é assim. Então, a gente faz as pessoas pararem para pensar. Então, outra pergunta. Como a empresa está identificando hoje as demandas no mercado? Falando em inovações, a gente está com uma área de P&D estruturada? Se não é o P&D, quem está fazendo isso? Será que é o comercial? Será que é a direção que está atenta e está trazendo novidades? Como a gente tem isso organizado? Mesmo que você seja da área da garantia da empresa e tenha até alguns conhecimentos em relação ao que você está perguntando, você tem que lançar essa ideia para tentar entender o que a direção está pensando disso tudo. Tá? São pontos chaves. As vendas, vamos perguntar das vendas. Como que tá? O momento está favorável para a empresa? Estou vendendo, não estou com dificuldade? Quais são os maiores problemas em relação aos meus clientes? Por que eu não estou atendendo da forma como eu gostaria? E vai levantando isso, e vai fazendo as pessoas pensarem. São perguntas para mediar realmente uma discussão. E isso daqui, olha, eu vou te falar. Eu faço um planejamento para uma reunião dessa de 2 horas com a direção. Já tive casos, vários casos, da gente ficar e a direção ter gostado tanto de fazer aquilo, de parar para pensar no negócio, que ela falou, gente, a gente tem que repetir. A gente vamos parar hoje, mas vamos continuar amanhã, sabe? E realmente você estimula as pessoas a pararem para pensar no negócio. Então é muito legal. Ainda outras perguntas aqui. O mercado está muito competitivo, a concorrência é alta. A gente está pensando nos concorrentes em si, como que a gente está perante os concorrentes. Uma pergunta dessa gera histórias e mais histórias. A gente vai falar, a gente vai lembrar, vai discutir, vai falar, olha o caso que aconteceu com a gente, por exemplo. E aí você vai registrando. Tem a questão da cultura da empresa em termos de segurança de alimentos. Nós vamos perguntar, né? Será que os nossos colaboradores eles estão engajados? O tanto que está fácil, o tanto que está difícil para a gente manter um programa de segurança de alimentos. Como que está? Como que você visualiza isso? Os nossos líderes, os responsáveis por algum processo, responsável pela área de compras, área comercial, a produção, PCP, essas pessoas, eles estão engajados? Como que a gente enxerga os colaboradores? Qual que é a visão da direção em relação a isso? Vai levantando.
continuando ali, né? Existe algo externamente que afeta a empresa, política, questões econômicas, enfim, qualquer coisa que está acontecendo no mundo hoje que está difícil para o negócio, ou está sendo bom também, dependendo do que está acontecendo, a gente entender, então, o nosso universo, se o universo externo está conspirando ou não a favor da empresa. Enfim, essas são as perguntas que eu gosto de trazer para uma discussão. Você pode levar outras, você pode pensar em outras também. De repente, durante a discussão, a situação vai para um caminho que você mesmo identifica outras coisas para lançar na roda ali, para colocar em discussão. Então, você precisa ter condições, sabe, de ter o domínio ali, de conduzir isso muito bem. O sucesso de uma reunião dessa, de identificação, vai depender da forma como a pessoa que vai conduzir vai fazer isso. E normalmente, eu falo, é o responsável pela gestão da segurança de alimentos, qualidade, ou é um consultor que a empresa contratou para auxiliar nesse processo. Como é o caso, quando eu faço esse tipo de trabalho, esse momento acontece comigo. Então, a gente desenvolve isso, eu vou lá, faço essa mediação, levanto, coloco as perguntas. Então, depende muito da minha capacidade de absorver o que eles estão falando, de identificar os outros pontos. Que uma vez que a gente consegue traçar esse diagnóstico e organizar essas informações, a gente tira daqui informações muito ricas. E com certeza, todos os pontos fracos e fortes, ameaças e oportunidades vai sair daqui, dessa avaliação. Você mesmo, na hora de interpretar os dados e as informações que eles levantaram, você vai identificar, nossa, olha só, esse aqui é um ponto forte, então, para nós. Isso aqui já está um ponto fraco. Olha uma ameaça que nós estamos tendo hoje. Então, você vai conseguir, com esse diagnóstico, você consegue montar o SWOT. Então, em alguns casos, quando a gente não consegue concluir isso junto, ou pelo tempo, enfim, eu faço esse diagnóstico, essa conversa, reúno tudo, aí em cima de tudo que eles falaram, eu vou lá e faço um SWOT. Porque é mais fácil uma pessoa pegar todas aquelas informações e organizar. Então, o meu papel é organizar aquilo que foi falado. Aí eu cito no SWOT, faço a separação. Num segundo momento, eu apresento para a direção, olha, de todo aquele diagnóstico, de toda aquela nossa conversa, olha a conclusão final que eu cheguei. Que são esses pontos fortes que nós temos, esses são os fracos e assim por diante. Faço essa apresentação, a gente faz uma revisão, verifica se realmente está todo mundo de acordo, mas não foi baseado aleatoriamente no que eu pensei, no que as pessoas falaram, não, foi baseado num diagnóstico. Eu posso concluir. Teve casos de eu conseguir também fazer a conclusão no dia da reunião mesmo, já com a direção. Falar, então já vou, isso é um ponto forte. No final, pessoal, ponto forte, fraco é isso, bate o martelo, fechou o assunto. Depende de como vai acontecer. Como eu disse, teve casos já de a gente ter que remarcar, porque realmente as pessoas gostaram da discussão e é um momento muito legal. Vai depender de como vai acontecer aí, mas a minha dica é, leve essas perguntas para você fazer uma mediação bem legal, para você conduzir essa reunião de forma diferente e fazer com que a direção pare para refletir naquele assunto. Você vai ter um resultado muito rico. Tenho certeza, assim, sem sombra de dúvidas, eu posso te falar. Se você fizer isso, realmente, de fato, vai ser muito bom e muito positivo, tá? É isso que eu gostaria de falar aqui hoje. E eu te convido, se você quiser se aprofundar nos requisitos da FSSC 22000, eu te convido para conhecer o nosso treinamento, tá? É só clicar aí no link que você está vendo em algum lugar ou mandar uma mensagem pra gente. Porque o nosso treinamento, ele tem um foco diferente. Eu sempre falo, os treinamentos que eu faço dentro da segurança de alimentos têm o objetivo de ajudar a pessoa a implantar o requisito, a fazer acontecer. Não é só ficar falando, interpretando teoria, mostrando, isso, o requisito fala assim, fala assado. Não é, isso é importante também, é importante. Mas a dificuldade que as pessoas enfrentam hoje é como fazer. No meio de uma rotina alucinante que todo mundo vive, fica, meu Deus, o que eu faço primeiro? Por onde começar? As pessoas estão perdidas. Essa que é a verdade. As pessoas estão perdidas na rotina, tem um monte de metas e um monte de desafios e não consegue fazer. Então, o meu objetivo, o meu propósito com o treinamento de FSSC, com os outros que eu tenho também, é justamente dar essa direção. Fazer a pessoa, encurtar o caminho que ela vai ter que percorrer se ela estiver sozinha, focar naquilo que ela está fazendo. Olha, como que eu faço então para implantar tal requisito? Você faz assim, você segue esse caminho. É trazer a pessoa mais para um foco.
ajudar a pessoa a ter um norte e não ficar tão perdida, né, como ela já está normalmente, porque quem trabalha na gestão da qualidade sabe como é que é difícil isso, né? A gente faz milhões de coisas ao mesmo tempo. É difícil você ter uma rotina, se organizar, mas é possível a gente fazer isso, é possível, tá? E o treinamento de FSSC tem esse objetivo e esse propósito. Esse é meu propósito, ajudar você a implantar, ajudar você a tirar do papel, fazer acontecer de uma forma bem efetiva que traga resultados, profissionalizando a área de segurança de alimentos, profissionalizando o seu papel, a sua função dentro da empresa e fazendo com que as pessoas enxerguem você também diferente. Que eu acho que esse é o ponto que a gente busca, né? O reconhecimento profissional dentro de uma empresa, o nosso crescimento. Isso também é muito importante. Então é isso. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, gente!